Olá, dando continuidade aos nossos estudos de química orgânica, hoje eu vou falar sobre cadeias carbônicas, sobre ciclos em saturações, heteroátomos, ramificações e aromaticidade. Bom, primeiro a gente precisa de uma definição. O que é cadeia carbônica? Cadeia carbônica é uma estrutura formada por todos os átomos de carbono de uma molécula orgânica, também pelos heteroátomos que estejam posicionados entre esses carbonos. É muito importante a definição para heteroátomo é justamente essa, é aquele átomo diferente de carbono que está entre carbonos. Átomos diferentes de carbono que estão fora da cadeia não são considerados heteroátomos. Como exemplo, eu trouxe aqui o ciclo pentano. Então, o que seria a cadeia carbônica do ciclo pentano? Seriam esses átomos aqui que eu estou marcando amarelo. O restante, no caso os átomos de hidrogênio, não fazem parte da cadeia carbônica. Aqui do lado, à esquerda, é só uma outra representação para o ciclo pentano, só para que vocês se habituem com outras formas de representação. O segundo exemplo é o éter dietílico. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos e um oxigênio. No caso, esse oxigênio faz parte da cadeia carbônica porque ele está entre dois átomos de carbono. Né? E nessa estrutura direita fica mais fácil de visualizar. Então, dois carbonos à esquerda, o oxigênio no meio e dois carbonos à direita. Então, a carbônica inclui o heteroátomo no oxigênio. O terceiro exemplo é muito parecido, a única diferença é que agora eu tenho ligações duplas nesse éter, é o éter divinílico, então a cadeia carbônica. Então, esses dois carbonos com ligação dupla, o heteroátomo o oxigênio está entre dois carbonos, então faz parte da cadeia, é um heteroátomo, okay? Então eu consigo definir a cadeia carbônica nessa estrutura do éter divinílico. O último exemplo, eu tenho o ácido acetil salicílico, é uma cadeia um pouco mais complexa. Então, os átomos de carbono formando um ciclo. Adicionalmente, eu tenho carbono fora desse ciclo. E aqui, se estendendo para fora do ciclo, eu tenho o restante da cadeia carbônica. Notem que eu englobei aqui esse oxigênio, né? Esse oxigênio aqui. E os outros dois, deixa eu ver a cor. Esse oxigênio, esse e esse terceiro oxigênio, eles não fazem parte da cadeia carbônica porque nenhum deles está entre dois átomos de carbono. O único heteroátomo é justamente esse aqui. E uma vez que a gente conseguiu entender o que é uma cadeia carbônica, né, agora a gente precisa entender como que a gente classifica essas cadeias carbônicas. A primeira classificação é quanto à presença de ciclos. Então é muito simples. Quanto à presença de ciclos, eu posso ter uma cadeia aberta ou uma cadeia fechada. Bom, se a cadeia aberta apresenta extremidades livres, como nesse primeiro exemplo, eu tenho uma cadeia carbônica aberta. Agora, se eu formo ciclos como esse aqui, eu tenho uma cadeia fechada, não apresenta extremidades livres. Tá? Porque essa forma de falar, né, não possui extremidades livres, possui extremidades livres, é justamente porque se ela for fechada, as extremidades dela, na verdade, foram usadas para fechar o ciclo. Então, eu posso ter estruturas aqui, ou essa. São estruturas cíclicas, né? E eu posso ter também duplas ligações dentro do ciclo, como essa daqui. Eu posso ter três membros uma dupla, ok? Então, essa classificação aberta fechada é formou o ciclo ou não formou o ciclo. Outras duas nomenclaturas para a cadeia aberta é cadeia acíclica. O A é um prefixo de negação, então a acíclica não tem cíclico. E alifático é com relação a aromático, não é aromático. Vai ver um pouco mais sobre anel aromático mais para frente. Um detalhe aqui, uma observação, é sobre cadeia mista. Né? Quando a gente tem parte cíclica e pelo menos um carbono fora do ciclo, a gente tem uma cadeia mista. Foi o caso do exemplo anterior. Né? A gente tem um ciclo e a gente tem essa parte toda aqui para fora do ciclo. Então, essa aqui é um exemplo de cadeia mista. Quanto à presença de heteroátomo, a gente já viu que heteroátomo é aquele átomo que está entre dois átomos de carbono. Então, se tiver heteroátomo na minha estrutura, eu tenho uma cadeia heterogênea. Heterogênea vem de heteroátomo. Se a cadeia não possui heteroátomo,
nós temos uma cadeia homogênea, que é o caso dessa estrutura aqui. Não possui heteroátomo na minha estrutura. Uma outra observação é que quando eu trato de ciclos, né, eu posso ter uma cadeia cíclica e heterogênea ou cíclica e homogênea. Como funciona isso? Para eu ter uma cadeia cíclica e heterogênea, eu tenho, vou dar aqui, ele tem um heteroátomo, né, que faz parte da cadeia, então essa cadeia é chamada de heterocíclica, né, cíclica e contém um heteroátomo heterocíclica. Agora, se eu tenho, naquele primeiro caso, nesse mesmo caso, né, sem o heteroátomo, eu tenho uma cadeia fechada, logo cíclica, e ela é homogênea porque não tem heteroátomo, então homocíclica. Agora, o terceiro caso, acho que é o terceiro, é a presença de insaturações. O que é uma insaturação? Insaturação é ligação dupla ou ligação tripla. Olhou para a cadeia, viu que aquela dupla faz parte da cadeia ou aquela tripla faz parte da cadeia, a gente está falando de uma cadeia insaturada. Então, no primeiro exemplo aqui, a gente delimitou o que faz parte da cadeia, vermelho. Então, tem uma insaturação, no caso a dupla ligação, logo essa é uma cadeia insaturada. O segundo exemplo, né, uma cadeia saturada, porque não tem ligações duplas e triplas. E aqui percebam que é uma cadeia homogênea. Então, assim, o fato de eu classificar uma de uma forma não significa que eu vou excluir as outras formas de classificação. Eu posso aplicar todas aquelas classificações para uma cadeia só. Outros exemplos que eu trouxe aqui para verificar se que tipo de cadeia, né? Que a gente não se atenta, é importante a gente saber o que faz parte da cadeia para não colocar o que é ramificação, o que é heteroátomo dentro da cadeia e acabar classificando de maneira inadequada a cadeia. Então, nesse exemplo, o que faz parte da cadeia? Aqui tem um carbono, aqui tem um carbono, aqui tem um carbono, aqui tem um carbono. Logo, a cadeia, essa parte aqui. Como esse oxigênio está fora, né? Ele está fora da cadeia, então ele não é um heteroátomo, né? Essa dupla também não faz parte da cadeia, não é um heteroátomo porque não está entre dois carbonos. Logo, essa cadeia ela é saturada e não insaturada. Então, bateu o olho, viu dupla, é insaturada. Não, essa insaturação não faz parte da cadeia. Já nesse segundo caso, né? A gente tem carbono aqui, outro. Então, esses carbonos estão todos dentro da cadeia, assim como a dupla. Então, a dupla faz com que eu classifique essa cadeia como insaturada. Nesse último caso aqui, a gente tem um anel, esse é um anel aromático, né? O que é um anel aromático? Eu tenho essas duplas alternadas, né? Duplas, duplas simples. Duplas simples são duplas alternadas em um anel de 6 carbonos, né? Carbono, outro aqui tem outro, e aqui tem outro. Então, quem é a minha cadeia carbônica? Esse ciclo todo aqui é a minha cadeia carbônica. O que está de fora da cadeia carbônica? Esse OH, né? O OH está fora da cadeia carbônica, esse oxigênio não é um heteroátomo, porque não faz parte da cadeia, ele não está entre dois carbonos. Eu vou redesenhar aqui, vocês verem. Na verdade, a ligação é essa aqui. Então, na verdade, esse oxigênio ele está entre um carbono que está aqui, né? Carbono que está aqui, e esse hidrogênio que está aqui, e não entre dois carbonos. Logo, essa cadeia aqui, ela é considerada insaturada. Okay? Agora, quanto à presença de ramificações, a gente pode classificar a cadeia como ramificada ou normal. Ramificada, se ela tiver uma ramificação mais didaticamente, né? A gente diz que ela possui mais de duas extremidades livres, que é o que acontece aqui, ó. Uma, duas, três extremidades livres. Logo, essa é uma cadeia ramificada. Ao contrário, quando só possui duas extremidades, né, ela é uma cadeia normal. Agora, mais uma vez, esse exemplo aqui, se a gente identificar com a cadeia, né, 5 carbonos, esses carbonos são os que fazem parte efetivamente da cadeia. A dupla não faz parte da cadeia porque, mais uma vez, esse oxigênio não é um heteroátomo, não tem outro carbono. Então, tanto a dupla quanto o oxigênio estão fora da cadeia. Logo, essa cadeia é considerada normal e não ramificada. E a gente pode ver se essa dupla O do lado de fora e achar que é uma ramificação.
Quanto à aromaticidade, se a cadeia possui anel benzênico, ela é considerada aromática. O que é o anel benzênico? Só para reforçar, é esse anel aqui, tá? Com duplas alternadas em um anel, em um ciclo, né? Em um ciclo fechado de 6 carbonos. Essa representação, mais uma vez, é equivalente a essa representação aqui. Aqui eu mostro todos os carbonos, só para vocês terem ideia, que é a fórmula mais expandida, por assim. Não confundir anel aromático com anel cíclico. Eu posso ter um anel aromático, ele é um anel de 6, só que tem duplas alternadas. É diferente de um anel cíclico. Esse aqui é o benzeno. Esse aqui é o ciclohexano. Okay? São duas estruturas parecidas, mas no caso do ciclohexano aqui a gente não tem duplas alternadas, então não é um anel aromático. Não confundir ciclo com aromático. Então, se possui anel aromático, ela é uma cadeia aromática. Se não possui anel aromático, não possui anel benzênico, né? Ela é uma estrutura não aromática. Bom, então, resumindo aqui, a gente pode ter cadeias abertas. O que é uma cadeia aberta? Também pode ser chamada de acíclica ou alifática, né, que discutiu. Essa cadeia aberta pode ser normal ou ramificada, saturada ou saturada, homogênea ou heterogênea. No caso da cadeia fechada, eu posso ter cadeias fechadas formando anéis cíclicos, né, não aromáticos, quando não tem anéis alternados, e eu posso formar cadeias com anel aromático. Quando eu tenho cadeia com anel aromático, eu posso ter uma cadeia aromática mononuclear, quando eu tenho apenas um anel aromático, ou posso ter cadeias polinucleares, como aqui, eu tenho mais de um anel benzênico, ou mesmo essa estrutura. Então, polinuclear, mononuclear, né, mais de um núcleo. Polinuclear, mais de um núcleo. Essa polinuclear pode ser polinuclear condensada, como é o caso dessa e dessa estrutura, ou posso ter uma polinuclear isolada, quando eu tenho alguma coisa separando os anéis, como nesse caso. Então eu tenho mais de um anel aromático ou anel benzênico, mas eles estão separados, eles não estão juntinhos, como nesse caso. Bom, então é isso, gente. Qualquer dúvida vocês coloquem aqui embaixo do vídeo, no fórum do sala de aula, ou nos fóruns, no grupo lá do WhatsApp. E a nossa próxima aula a gente vai falar sobre hidrocarbonetos. Ok? Até lá.